Olá, está começando agora o Jornal da Câmara desta segunda-feira e você confere as seguintes manchetes. Conselho lança livro com biografias de personalidades negras. GRS Soluções recebe voto de congratulações. Loja modelo do Sebrae ficou exposta em Piracicaba. Audiência pública discute questão dos trotes nas universidades. Lions Clube é homenageado em solenidade na Câmara. Dirceu Alves visita o bairro Vila Sônia. Estas e outras notícias agora no Jornal da Câmara. O vereador Paiva organizou uma audiência pública na última quarta-feira, onde foi discutida a questão dos trotes nas universidades. O encontro contou com a presença de diretores e professores, além de uma ex-deputada. De acordo com a Lei 10.454, do dia 20 de dezembro de 1999, ficam proibidos os trotes que possam colocar em risco a saúde e a integridade física dos calouros das escolas superiores. Mas não é isso que vem acontecendo. Universitários veteranos tratam os ingressantes, os bichos, como se não fossem nada. Este foi o tema da audiência pública organizada pelo vereador Paiva. Olha, foi um dos momentos mais históricos que essa casa já viveu em audiências públicas. Os depoimentos que nós vimos aqui, tanto dos membros da CPI, depois dos reitores da universidade, mas acima de tudo do corpo acadêmico e de alguns professores da Exalc, nos dão conta que essa casa, além de ouvir, ela vai precisar agir para acabar com essa prática que é odiosa, que ela macula, que ela suja o nome da universidade, que ela expõe o nome da cidade de Piracicaba. O que foi dito aqui tem que ser apurado. Nós vamos propor já criar uma subcomissão dentro da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, só para abordar a questão dos trotes nas universidades em Piracicaba e articular junto com a comunidade acadêmica, seja ela os estudantes, seja os professores do bem que queiram contribuir para extirpar essa prática dentro das universidades. Então nós temos essa articulação, inclusive levando às raias da polícia a prática explícita e a implícita dessa tortura que se praticam contra os estudantes universitários. A ex-deputada estadual Sara Munhoz, do PCdoB, foi vice-presidente da CPI criada para investigar as violações dos direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito das universidades do estado de São Paulo, nos trotes, com o fim de aplicar as devidas sanções legais. A CPI ela se iniciou através da denúncia de 2 casos graves. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que, uma vez avaliada essa situação, foi considerado algo muito grave, instaurou-se a CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, e que foi chamando as universidades. Aí é aquela tal história, é um novelo, quando você puxa a ponta da linha, aí ele vai se desmanchando e assim, nós conseguimos terminar a primeira etapa, porque todos os parlamentares que estavam envolvidos, a maioria deles tinham seu mandato terminando em 14 de março, e agora tem 2 caminhos para ser corrido. O primeiro relatório, ele tem todo um trâmite para ser avaliado até chegar à Procuradoria-Geral. E segundo, face a esse relatório, dentro desse relatório, já existem algumas recomendações de que se reinicie a CPI. Então, agora, provavelmente, o deputado Fernando Capês, que é hoje o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deva fazer algum encaminhamento para que seja retomados os trabalhos e ele dê um prosseguimento, porque a situação é feia, é uma situação assustadora, Você manda o seu filho para a escola e de repente você recebe seu filho cego. Você manda o seu filho para a escola e de repente você acaba tendo um alcoólatra dentro de casa. Você faz tanto para cuidar da sua família que de repente você tem um drogado.
Os trotistas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz entregam aos alunos ingressantes o Manual do Bicho quando chegam para o primeiro dia de aula. O livro aparece assinado pelo Centro Acadêmico da Exalc, mas segundo a presidente do CALC, Juliane do Vale Milani, esse manual nunca passou pelas mãos deles. O CALC publicou ainda uma nota de esclarecimento sobre o assunto. Na realidade, a grande maioria dos estudantes às vezes nem participa do trote, é um grupo menor, mas é um grupo organizado, que organiza o trote em si. E é uma coisa que já vem de tradição, de hierarquia, passado de ano a ano, então é difícil combater, a gente está tentando, a gente está recebendo algumas críticas, mas em compensação tem muita gente apoiando a gente tem um trabalho com os centros acadêmicos, todos os centros acadêmicos de curso estão com a gente, para tentar combater essas violações dos direitos humanos que a gente tem dentro da Universidade de São Paulo, na Exalc principalmente. A questão do Manual do Bicho, ele é organizado, ele é feito por uma autarquia do CALC, que é a Comissão de Integração, e que a gente não tem uma relação muito próxima, a gente não constrói muitas coisas juntos, então a gente não estava sabendo desse manual, a gente sabia que eles iam fazer, mas a gente não teve acesso a esse conteúdo anteriormente, a gente não assinou, a gente não concorda com o que está escrito lá dentro, muitas das coisas a gente não concorda, e aí quando apareceu que a gente foi coautor, a gente se colocou, fez uma nota explicando o nosso posicionamento, que a gente não concorda com o conteúdo machista, opressor, que tem muitas vezes em algumas páginas que a gente encontra no manual. A gente recebeu algumas críticas em relação a isso, mas a gente quer contar a verdade, falar a verdade para os estudantes e quem teve acesso àquelas matérias do jornal que apareceu nosso nome. Na última quinta-feira, o vereador Laércio Trevisan Júnior entregou o voto de congratulações à empresa GRS Soluções em Engenharia pelo seu aniversário de 6 anos. Fundada em março de 2009, a GRS Soluções em Engenharia elabora projetos de proteção contra incêndios, projetos hidráulicos, elétricos e estruturais em Piracicaba e região. Em comemoração ao 6º aniversário do empreendimento, o vereador Laércio Trevisan Júnior entregou o voto de congratulações aos representantes da empresa. Primeiramente, agradecer o Júnior, Jonathan e a equipe pelo trabalho voluntário que prestaram junto à Sociedade Beneficente Amigos do Bairro de São Dimas na questão da prevenção e combate a incêndio no prédio salão existente, que atende à rede feminina do câncer, a terceira idade do bairro de São Dimas e outras atividades que se realizam no bairro de São Dimas, onde a Sociedade Beneficente Amigos do Bairro de São Dimas recepciona toda essa região. Então é muito importante uma empresa especializada nessa área fazer essa parte social. Então, além disso, completa 6 anos em Piracicaba e motivo do reconhecimento. O responsável técnico da GRS, José Jonathan, comentou o trabalho da empresa e afirmou ser uma honra ser reconhecido pela Câmara de Vereadores de Piracicaba. É muito bom, principalmente que eu trabalho com uma equipe muito boa, pessoal comprometido com o trabalho, pessoal especializado e realmente tem amor ao que fazem. Toda edificação ela precisa ser aprovada no Corpo de Bombeiros, então o que a gente fez? A gente fez um trabalho de dimensionamento e quantificação dos equipamentos e posterior aprovação no Corpo de Bombeiros, que é o detalhamento de onde tem que estar os extintores, a iluminação, as rotas de fuga principalmente. Então a gente aprova e dá isso aprovado ao cliente final. Consciência Negra em Movimento. Este é o nome de uma coletânea com biografias de personalidades negras, lançada na semana passada pelo CONEPIR. O Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Piracicaba, o CONEPIR, lançou na tarde da última quarta-feira, em solenidade no Anfiteatro da Prefeitura Municipal, o livro Consciência Negra em Movimento, organizado por Adilson Abreu. O livro Consciência Negra em Movimento destaca pessoas que lutaram pela comunidade negra no Brasil e no mundo. Se trata da diáspora africana, onde nós estamos resgatando a história do negro fora do Brasil, porque sempre que se fala de negro, lembra-se da escravidão. Éramos reis, rainhas, e eu trouxe essa história e também a história de brasileiros que compuseram e compõem a nossa sociedade e que não são reconhecidos. O Brasil é um país carente de heróis negros. O negro é lembrado apenas no 13 de maio e em 20 de novembro.
Então nós escolhemos essa data. Hoje, por exemplo, hoje é o dia da lembrança do fim da escravidão no Atlântico. Além de nomes como Nelson Mandela e Milton Nascimento, estão entre os 200 homenageados do livro os vereadores João Manuel dos Santos e Madalena, bem como o ex-presidente da Câmara, Antônio Galdino, e o jornalista do Legislativo, Martin Ferreira. O autor da coletânea conta que foi trabalhoso o processo de produção. São 200 personagens, demorou um ano, muito difícil fazer essa coletânea, porque as histórias estão espalhadas. Veja só o caso do Parafuso, temos a Praça do Parafuso, ninguém consegue uma história do Parafuso. Eu fui encontrar uma linha breve da história deste grande cantor de cururu em Blumenau. Participaram da solenidade o prefeito Gabriel Ferrato, o presidente da Câmara Matheus Erler e, além dos parlamentares homenageados, também estiveram presentes os vereadores Paulo Camolese, Pedro Cruz, Pedro Kawai, entre outras personalidades. O Adilson é uma pessoa que é um batalhador, é um defensor da causa e acho que é de fundamental importância nós conhecermos todo o passado, toda a história das pessoas ilustres e até pessoas desconhecidas que lutaram para a manutenção dos costumes e dos nossos ancestrais. No caso, a colônia negra é muito forte, uma presença marcante no nosso município, grandes nomes fizeram e até hoje fazem parte da nossa comunidade e é de suma importância uma obra como essa para a história, para a perpetuação da história no nosso município. Esse processo de enfrentarmos a discriminação de qualquer natureza, né, tem a ver com a divulgação, né, que você possa fazer de tudo aquilo que se refere à importância das pessoas, aqui no caso especificamente, como é que o negro em Piracicaba, no Brasil e no mundo, né, tem dado ou deu sua contribuição ao desenvolvimento das sociedades, né, como em outros casos também, né, como é que você projeta figuras que foram importantes ou que são importantes na história, de tal forma que isso ajude as pessoas a refletirem melhor sobre o seu olhar sobre o diferente, por exemplo, né? E de tal forma que a paisagem seja a mesma para todos, somos todos iguais. O Sebrae trouxe para Piracicaba, pelo segundo ano consecutivo, a carreta com a loja modelo itinerante. O caminhão ficou exposto na estação da Paulista até o último dia 27, com visitação diária. Quem passou pela estação da Paulista nos últimos dias deve ter ficado no mínimo curioso com o grande caminhão preto parado no estacionamento do local. Nada mais era do que a loja itinerante do Sebrae, que passa pelas cidades do estado de São Paulo, auxiliando a população interessada em como montar ou manter um negócio. A loja modelo, ela é uma estrutura, na verdade uma loja de vestuário, varejo de uma maneira geral, não só vestuário feminina, montada numa carreta. Então mostrando conceitos de visual merchandising, pontos importantes para ser encontrados, né, dentro de uma loja, então como a fachada, vitrine, iluminação, disposição de produtos, saber o que combina com o que, departamentalização e fora toda a parte de tecnologia acoplada na loja também. Pela segunda vez em Piracicaba, a carreta oferece ao público uma visita acompanhada de uma consultora que explica durante aproximadamente 40 minutos novidades e dicas para uma loja de roupas. Quem participou desse tour foi o vereador Pedro Kawai e afirmou ser muito interessante esse tipo de iniciativa. O Sebrae, como sempre, apoiando o microempresário, o pequeno empresário, e trouxe muitas orientações para os lojistas. A Paulista é um comércio muito intenso, principalmente de pequenas e médias empresas e microempresas, voltada para o comércio, né, de roupas e acessórios, como um grande segmento aqui da Paulista. E é muito interessante, principalmente a tecnologia que eles apresentam como apoio para venda, como apoio para orientação, inclusive até o Sebrae Móvel vem de encontro a isso, para passar informações importantíssimas para o sucesso do comércio. Durante os 14 dias em Piracicaba, a loja modelo do Sebrae recebeu aproximadamente 120 visitações, de pessoas querendo abrir um novo negócio e de lojistas querendo melhorar o atual. Eu trabalho com moda feminina, mas a gente está querendo colocar a masculina agora. E a masculina, na loja que eu comprei há pouco tempo, não tem ainda, né? E agora a tendência é camisa, calça social, gravata vai ter também. Uma das novidades apresentadas na visita foi o sistema de segurança e identificação de etiquetas por radiofrequência.
tecnologia usada como alternativa ao código de barras que permite rastrear o produto durante todo o processo, do estoque à venda ao cliente. Daya Diel, designer de moda de uma loja de roupas plus size, afirmou que essa tecnologia é muito interessante. Eu trabalho numa loja de segmento plus size, o que é interessante para o mercado de moda hoje, que é muito pouco explorado. A plus size hoje tem uma certa timidez de ir numa loja comum e eu achei interessante tudo que eu aprendi aqui, tanto da exposição de mercadorias que vou levar para dentro da minha loja, o equipamento de radiofrequência também é muito interessante, tecnologia de ponta, não vai ser acessível para todas as lojas, mas é muito interessante. As novidades de ambientação que ela apresentou aqui, eu vou levar tudo para dentro da minha loja porque foi muito interessante. E para você que quer abrir seu próprio negócio, o Sebrae tem uma unidade móvel que te auxilia nisso, como explicou a consultora de negócios Jaqueline Borian. O Sebrae Móvel é uma van de atendimento, então é um escritório todo estruturado, em que nós podemos prestar um atendimento inicial para quem quer abrir um negócio ou para quem já tem algum tipo de empreendimento. Então, que queira tirar alguma dúvida na área de gestão, finanças, marketing, gestão de pessoas, nós prestamos todo esse atendimento. E qualquer um pode participar? Qualquer um pode vir, aquele que queira abrir uma empresa ou já tem uma empresa, todo atendimento é gratuito. Nós sabemos que hoje, nessa crise que nós estamos vivendo, já está difícil vender, ainda se não tiver as orientações tão importantes como essa, que apoiam, que auxiliam, dificulta ainda mais o sucesso da empresa. Nas próximas semanas, a carreta estará nas cidades de Ribeirão Preto, Jundiaí, Campinas e São João da Boa Vista. E o vereador Dirceu Alves esteve no bairro Vila Sônia no último dia 26 para conferir demandas dos moradores. Vidros quebrados, entulho, falta de alambrado, muro esburacado e muito lixo. É assim que está o centro social do bairro Vila Sônia. Um local que era para ser usado pela população para atividades culturais e de lazer, hoje é invadido por vândalos durante a noite. O novo presidente da Associação de Moradores do Bairro, André Fábio de Oliveira, pede melhorias ao poder público. Com a eleição que teve em janeiro, a gente saímos vencedores, a nova chapa de diretores do bairro e a gente avaliou, a gente investigou bastante os detalhes, as situações e viu que realmente a gente precisa da aproximação de pessoas que queiram melhorar o nosso bairro, porque está um pouco esquecido na parte de cuidados, de corte de grama, alambrados, iluminações, e a gente tem que cobrar, né? Eu acho que nada mais que direito do cidadão cobrar e depois, quando recebemos, a gente vai ter o dever de cuidar e manter sempre em ordem, né? Após ser chamado pelos moradores, o vereador Dirceu Alves foi até o local e constatou problemas não só no centro social, mas também em outros pontos do bairro. Na verdade, em relação aos campos de futebol, são alambrados, que está tudo deteriorado, né, estourado, bancos, né, lixeira. Então, são coisas que precisa fazer essa manutenção, né, porque a população precisa manter isso aqui, procurar manter. Mas primeiro o poder público tem que pegar e realmente fazer uma reforma geral, porque na verdade desde quando foi feito essa área de lazer aqui, não foi feita uma manutenção adequada, né? Uma manutenção que precisa ser feita. Esses dias atrás, o campinho de areia aqui da Peixoto Gomindes, era uma lagoa. Vieram aqui, colocaram areia, mas não fizeram a manutenção do alambrado. Isso aqui precisa fazer essa manutenção do alambrado, né? Manutenção dos bancos, para que depois a própria comunidade possa estar mantendo isso aqui em ordem. A gente vai estar fazendo uma reivindicação para o secretário, para o prefeito, para que façam a manutenção, para ver se essa próxima diretoria consiga manter isso aqui em ordem. Porque, na verdade, o poder público tem que fazer o primeiro trabalho, né, que é a manutenção geral, e depois a própria comunidade procurar manter isso aqui. Porque isso aqui é um patrimônio público, né, que a população tem que ter responsabilidade com isso aqui. No dia 25 de março, aconteceu uma solenidade aqui na Câmara, no Salão Nobre Eli de Campos Melges, onde foram homenageados 5 membros de Lions Club. A iniciativa partiu do gabinete do vereador Pedro Kawai. Quase 100 anos atrás, um empresário de Chicago de 38 anos fez uma pergunta simples, mas que foi capaz de mudar o mundo. E se as pessoas usassem seus talentos trabalhando pela melhoria da comunidade em que vivem? Este é o lema do Lions Club, instituição que foi homenageada pelo vereador Pedro Kawai na última quarta. A homenagem para os Lions, para os leoninos, é para a gente reconhecer a importância do Lions para o município.
Os clubes eles se organizam, ajudam a população, pregam o voluntariado com ações sempre pensando no próximo. Nós sabemos o quanto o voluntariado é importante para a sociedade, para aqueles que mais precisam, seja ele uma entidade ou seja uma pessoa individualmente, mas todos os clubes do Lions, eles fazem esse trabalho e a gente, como prega o voluntariado, como prega que esse é o único caminho para a gente ter uma sociedade melhor, nada mais justo reconhecer um trabalho de uma entidade tão séria e tão comprometida com o bem comum. Foram 5 homenageados: João Carlos Roland Correia, do Lions Clube Independência, Maria Dirce Fernandes Lacorte, membro do Lions Clube Centro, Regina Aparecida Bartolucci Angeli, do Lions Clube Leste, Rosana Zoega Martins da Silva Fonseca, que participa do Lions Clube Independência, e Sônia Costa Brejão, do Lions Clube Campestre. Ela falou em nome dos homenageados sobre a felicidade em ser lembrada. É uma alegria representar os meus companheiros essa noite. Eu fiquei muito feliz o dia que eles me convidaram lá no clube, porque é um reconhecimento do companheirismo da gente, do serviço, da atividade desenvolvida. Então eu fiquei contente, muito contente. E agora você confere com Marcelo Bandeira o resumo da reunião ordinária da quinta passada, a pauta da ordem do dia de hoje, além da agenda dos eventos que acontecem aqui na Câmara. Marcelo? Boa noite, Márcio e telespectadores da TV Câmara Piracicaba. Logo mais, a pauta da ordem do dia, às 21h15, os vereadores estarão apreciando cerca de 12 matérias. E dessas 12 propostas, nós destacamos 2 aqui. O Executivo quer abrir concurso público para o cargo de motorista. Esse projeto está em primeira discussão, tem que passar aqui mais uma vez pela Câmara de Vereadores para que o prefeito possa sancionar. São 20 cargos de motoristas que serão abertos posteriormente por concurso público via CLT. E ainda nessa noite, outra proposta aqui da Prefeitura de Piracicaba. Na verdade, o Executivo está pedindo aqui autorização para a Câmara de Vereadores para firmar um convênio junto à Caixa Econômica Federal, Banco do Governo Federal, para que se almeje um recurso para Piracicaba com o objetivo de asfaltar e ao mesmo tempo construir guias e sarjetas nos bairros Glebas Natalinas. Você que mora aí no Glebas Natalinas, também outra região de Piracicaba aqui, Santa Rita, Gran Parque Residencial, Lago Azul. Esses bairros serão beneficiados com a verba da administração federal que será repassada aqui para Piracicaba por meio de um projeto da Prefeitura com a Caixa Econômica Federal. Aprovado esse projeto, o prefeito Gabriel Ferrato sanciona. Já na tribuna popular são 2 oradores que vão falar sobre o mesmo assunto. O primeiro é o Antônio Alves da Silva, sobre o movimento unificado de aposentados e também trabalhadores da ativa em defesa dos direitos trabalhistas. E depois do Antônio tem o Chiquinho do Conesp e o Francisco Pinto Filho falando sobre o movimento nacional unificado. Só lembrando que a TV Câmara transmite ao vivo a sessão camarária na noite de hoje, logo após a nossa participação aqui no programa Primeiro Tempo, que tem início após o Jornal da Câmara. Portanto, Márcio, daqui a pouco eu volto com você e com um outro vereador aqui para a gente falar sobre um pouco mais do trabalho legislativo. Até mais. Amanhã, dia 31, terça-feira, acontece reunião do Colégio de Líderes das 9 às 11 horas da manhã, na sala de reunião do primeiro andar do prédio anexo. Já na quarta-feira, dia 1º de abril, ocorre licitação no segundo andar, também do prédio anexo. Obrigado, Marcelo, que volta logo depois do jornal com o programa Primeiro Tempo. Nós ficamos por aqui. Se você quiser rever nossas matérias, é só acessar câmarapiracicaba.sp.gov.br no link TV Câmara. Tenham todos uma excelente semana e a gente se vê no próximo jornal. Até lá!